Amigos e amigas, paz e bem. Hoje vamos fazer alguns comentários sobre a primeira carta que nós vamos estudar. Não é a primeira carta em ordem cronológica, mas aquela que nós vamos estudar por primeiro. A carta aos Gálatas. É, por assim dizer, a carta mais cristológica ou mais teológica. Ela talvez seja superada pela carta aos Romanos, porém, como a carta aos Romanos é uma carta enorme, tem 16 capítulos, a carta aos Gálatas tem apenas 6 capítulos. Então nós teríamos praticamente tudo que nós teremos em Romanos de uma forma ampliada, nós temos de forma sintética, resumida em Gálatas. Alguns autores acham que Gálatas foi escrito primeiro, e ele disse as coisas meio apressadas, e depois ele desenvolveu de forma mais serena, não tão emocionado e bem mais amplo na carta aos Romanos. Mas, por hora, vamos ficar na carta aos Gálatas. Vamos dizer o seguinte: Gálatas trata do coração da teologia paulina. E qual é ela? Vamos primeiro contar para vocês. Quem lê o texto começa no capítulo de Gálatas. Eu estou com o texto aqui na mão e sugiro que você pegue também. Paulo começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Por que o Paulo começa dizendo desta maneira? É que ele evangelizou a região da Galácia, é uma região onde hoje fica a Turquia, não é uma cidade, mas é uma região. Depois que Paulo evangelizou, vieram os judaizantes, provavelmente a mando de Tiago, se meteram no trabalho de Paulo e começaram a ensinar que é preciso observar a velha lei. Bom, mas o Paulo ensinou que não precisa viver a velha lei, a síntese da Torá, 613 leis. Esse Paulo nem apóstolo é, ele não era do grupo dos 12, ele se meteu lá no meio e só criou confusão. Paulo começa insistindo, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo, eu sou apóstolo sim, eu tenho autoridade para falar. Não é esses caras que estão querendo dizer que eu não sou apóstolo, eu sou sim apóstolo. E aí convido você, amigo e amiga, abrirem a sua Bíblia no capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler aqui o que está escrito, só uma frase que eu considero o coração da teologia paulina. Gálatas 2, 16. Ali consta o seguinte: sabemos, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo que tudo aquilo que a turma do Tiago e outros judaizantes que ainda praticam a circuncisão, ainda ficam presos às leis, se pode comer isso, não pode comer aquilo, se tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, isso tudo é coisa ultrapassada. Nós não vamos ser justificados pela observância da lei, nós vamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo.
parece que a coisa ficou feia. Ele vai dizer no finzinho do capítulo 3, se eu agora como cristão voltar à velha lei, eu torno nula a graça de Cristo. Ora, se para eu me salvar, me justificar diante de Deus, eu preciso observância da velha lei de Moisés, então Jesus Cristo serve para quê? Para nada. Quer dizer, não torno nulo a graça de Cristo. Ou seja, eu aderi a Cristo, a velha lei já era. E se você abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, ele diz literalmente que a velha lei foi abolida. A lei e os seus mandamentos foram abolidos. Puxa, mas então como é que fica? Nós, na nossa catequese, ainda começamos com os 10 mandamentos. Sabia que os 10 mandamentos já foram abolidos? Ah, mas o Mateus não vai concordar com isso. Tiago também não. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, ele vai dizer, está escrito, não matarás, eu, porém, vos digo. Também o jovem rico que se aproxima de Jesus, Jesus manda ele observar os mandamentos, mas manda algo mais. Também está escrito, eu, porém, vos digo, ele está indo bem além daquilo que está na antiga aliança. Não quer dizer que então, tudo que está lá proibido eu agora posso fazer. Não, espera aí. Jesus vai bem além. Mas mesmo assim, o que justifica não é a velha lei, mas é a fé em Jesus Cristo. Seria bom agora você pegar a Bíblia em Mateus 25, 31 a 46. Eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Que no dia do juízo final ele vai falar isto. E também pegasse Tiago 2,14. Tiago vai dizer, fé sem obras é morta. Comparar isso com Gálatas 2,16. Depois Paulo vai desenvolver isso ainda no capítulo 3 e 4. Comparar e dizer, mas o que nós vamos agora tirar de tudo isso? No próximo vídeo vamos ver uma saída para isso. Paz e bem.